e telespectadores aqui em Potosí, Bolívia. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês estas bênçãos divinas escritas e prometidas para este tempo no qual nós estamos vivendo. Nessa noite, quero ler em São Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, e depois o mesmo capítulo 24, versículos 30 ao 31, e diz assim a Escritura em São Mateus 24, versículo 1 em diante. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes respondeu, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Depois, em São Mateus 24, versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossos corações, sua palavra, e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a última bênção de Deus para esta geração. Podem sentar, queiram ter a bondade. Deus derramou bênçãos sobre a raça humana desde que Ele criou o ser humano. E, de era em era e de dispensação em dispensação, Deus teve em seu programa coisas para realizar e as revelou à raça humana por meio dos seus profetas. Pois diz o profeta Amós capítulo 3, versículo 7, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas, os profetas, e por meio dos profetas de Deus é que nós obtivemos a palavra de Deus escrita, chamada a Bíblia. E agora Cristo promete grandes bênçãos para as pessoas sob o programa divino correspondente ao Novo Testamento. E de era em era ele esteve enviando mensageiros, os quais pregaram a mensagem, pregaram o Evangelho, e por meio do ministério que ele colocou, nesses mensageiros vieram ao conhecimento da verdade milhões de seres humanos e receberam a Cristo como seu Salvador. Agora vejam como algo que começou lá na terra de Israel, a vinda de João Batista e a vinda de Jesus de Nazaré a essa terra,
Vejam, o povo hebreu não pôde compreender quem eram estes dois personagens tão importantes no programa divino e os líderes da religião hebraica tropeçaram naqueles dois profetas tão simples e os rejeitaram e estavam rejeitando a bênção de Deus. Por isso é que Cristo nos diz: quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Se torna amigo desse profeta e vem receber as bênçãos que Deus lhe deu para trazer a todos os filhos e filhas de Deus. Agora, quem rejeita um enviado de Deus está rejeitando quem o enviou, o próprio Deus. E por isso, o povo hebreu estava rejeitando o próprio Deus quando rejeitou Jesus de Nazaré. E porquanto Deus diz que quando Ele envia um profeta, as pessoas estão chamadas a escutá-lo, como nos diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19. Diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem Deus diz que as pessoas estão chamadas a escutar? Ao profeta que Deus envia. Porque ele vem enviado por Deus com a mensagem de Deus para esse tempo. Diz: foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. E então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que estará falando, o que estará pregando o profeta que Deus envia? Tudo o que Deus lhe mande para o povo. Por isso Jesus dizia: eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu ouço o Pai falar, isso é o que eu falo. E as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas como eu vejo o Pai fazer, assim é como eu faço. E o Pai que habita em mim, Ele faz a obra. Agora podemos ver o que é um profeta de Deus. É um homem enviado de Deus, no qual está a palavra de Deus para o tempo que é enviado. É um homem com as duas consciências juntas, consciente e subconsciente, e consequentemente pode ver em outras dimensões e pode escutar a voz em outra dimensão e pode ver em outra dimensão. E assim ele pode ter comunhão com Deus, falar com Deus e Deus com ele, e Deus dizer o que ele tem que falar ao povo. E aqueles que não o escutarem têm diante de Deus uma situação muito, mas muito difícil. Diz: eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. O que será das pessoas que não escutem o profeta que Deus envia para o tempo em que ele aparece com a mensagem de Deus? Deus lhe pedirá conta.
Agora, os que o recebem, pois recebem as bênçãos de Deus. Agora vejam o que aconteceu com as pessoas que rejeitaram Cristo em sua primeira vinda. Vejam o que aconteceu com a cidade de Jerusalém e com o templo ali em Jerusalém. Cristo, sabendo o que viria para Jerusalém, chorou naquele momento em que ele teve sua entrada triunfal em Jerusalém. Diz no capítulo 19 de São Lucas, versículo 41 a 44, e quando ia chegando, vem da cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os seus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Porquanto não conheceste o tempo da tua visitação, virão todas essas coisas sobre ti, diz Jesus Cristo, a cidade de Jerusalém. E encontramos que no ano 70, o general romano Tito entrou em Jerusalém, a cercou e depois a destruiu. Destruiu os edifícios do templo, destruiu o templo e não deixaram pedra sobre pedra. E assim se cumpriu a profecia de Jesus Cristo. Essa era uma profecia que tinha que ser cumprida. E foi cumprida, e foi a profecia de juízo divino sobre Jerusalém e sobre o templo de Jerusalém. Porquanto não conheceram a visitação de Deus em carne humana na pessoa de Jesus Cristo, o profeta de Nazaré. Agora podemos ver a responsabilidade que toda pessoa tem diante de Deus quando Deus envia um profeta à terra. E podemos ver a bênção tão grande que há para todos os seres humanos, porque nesse profeta vem a palavra de Deus correspondente a esse tempo em que foi enviado. E por meio desse profeta, Deus dá a conhecer, Deus revela às pessoas desse tempo as coisas que devem acontecer. Agora, vimos tudo o que aconteceu através da história da raça humana e como Deus enviou profetas às pessoas, enviou profeta ao povo hebreu, e vimos que a maior parte deles foram rejeitados pelo povo hebreu, foram rejeitados pelo rei, pelo governo e também pela religião hebraica. Mesmo que a religião hebraica está baseada na revelação que Deus trouxe por meio do profeta Moisés, a revelação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, podemos ver nem todas as pessoas recebem o enviado de Deus no tempo em que aparece. Agora a pergunta é, como conheceremos o enviado de Deus para o tempo em que nós vivemos? Porque para cada tempo Deus tem um enviado com a mensagem de Deus para esse tempo. Agora nós chegamos ao fim do tempo, fim do mundo e fim do século. Chegamos ao tempo para o qual Jesus Cristo disse que seria visto o sinal do Filho do Homem no céu. E este sendo o tempo, para este tempo, Deus prometeu enviar seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer. Pois Cristo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram
nas eras passadas, Cristo promete revelá-las a todos os que escutarem sua voz e subirem onde Ele está neste tempo final. Ele esteve de era em era no ciclo divino ou era correspondente e no mensageiro correspondente a cada era. E agora, em que tempo estamos diante de Deus? Em que era estamos diante de Deus? E em que dispensação estamos diante de Deus? Para isso necessitamos receber esse conhecimento por meio da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, do último profeta enviado à terra neste último dia. Porque por meio da sua mensagem são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. Cristo disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois dessas. Assim que se requer ver e receber e escutar o anjo do Senhor Jesus Cristo para que nos revele todas essas coisas que devem acontecer, como nos diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E leio, essa escritura diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem diz que Deus enviou o seu anjo, para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que devem acontecer são reveladas ao povo de Deus, aos filhos de Deus, por meio desse anjo mensageiro. Este anjo mensageiro é o último profeta que Deus enviará à terra. E isso é para o dia final, o tempo final. Este anjo mensageiro é o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, a qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E todos os seres humanos que vivem na terra necessitam conhecer este anjo mensageiro e receber sua mensagem para poder compreender as coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Vejam, Jesus Cristo disse que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E encontramos que, sendo este um grande sinal, um sinal grande que Jesus Cristo deu, sendo este o sinal do Filho do Homem, sendo visto no céu, dando testemunho esse sinal de que a vinda do Filho do Homem é uma realidade para os seres humanos. É uma promessa real que Deus fez para ser cumprida neste tempo final. Quando apareceu o sinal da primeira vinda de Cristo no céu, chamada a Estrela de Belém, encontramos que nem todo mundo entendeu o que significava aquela luz ou aquela estrela chamada Estrela de Belém. Nem o sumo sacerdote, nem os doutores da lei, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os ministros das sinagogas compreenderam que aquilo era um sinal celestial, de que o Messias estava na terra, de que o Messias tinha já nascido na terra. Mas os magos, ou sábios que vieram da Babilônia, os quais tinham visto esse sinal no céu e o tinham visto colocado sobre o território de Israel, ou seja, eles, olhando da Babilônia para o território de Israel, eles viram essa estrela. E eles souberam que o Messias já tinha nascido, porque essa estrela do Messias, o sinal do Messias, o sinal da vinda do Filho do Homem, e eles saíram
da Babilônia para a terra de Israel. Chegaram à terra de Israel, chegaram a Jerusalém, buscando o Messias. Perguntaram eles: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eles tinham chegado com uma caravana que os acompanhava. E os acompanhava essas caravanas e vieram buscando o Messias. Mas chegaram a Jerusalém pensando que em Jerusalém tinha que estar, porque sendo esse o lugar do trono de Davi e sendo esse lugar do templo, então o Messias tinha que estar ali para sentar-se no trono de Davi e tinha que estar ali também para entrar no templo de Deus. Mas estava em outro lugar. Estava em Belém, da Judéia. O rei Herodes convocou aqueles sábios e convocou também os doutores da lei, os escribas e todas essas pessoas do povo hebreu, líderes religiosos, e perguntou a eles onde o Messias tinha que nascer. Disseram: tem que nascer em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Ou seja, que o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz de onde viria o Messias. E Maria era uma descendente do rei Davi. E José também. Portanto, com o decreto que promulgou o rei, que o rei promulgou para o censo, eles tinham que ir lá a Belém da Judéia e lá serem recenseados e pagarem os impostos que fossem necessários também, e assim cumprir com a lei do governo. Mas correspondeu o tempo de dar à luz. E deu à luz. Não houve lugar na hospedaria ou no hotel ou no lugar de hospedagem, pois tudo estava cheio por causa desse censo, e foram lá para o estábulo, onde deixam os animais e jogam comida aí no estábulo para que passem a noite ali e comam enquanto a noite passa. E o menino Jesus nasceu lá em uma manjedoura, foi colocado ali em uma manjedoura, conforme a como o arcanjo Gabriel disse aos pastores, aos quais apareceu e deu as boas novas, as boas notícias do nascimento do Messias, do Rei de Israel, do Salvador do mundo. E foram a Belém da Judéia os pastores e encontraram o menino em uma manjedoura e com umas fraldas, uns lenços. Mas depois, os magos, quando foram a Jerusalém buscando o Messias, não estava ali. Depois, ao ter a notícia de que tinha que nascer em Belém, portanto tinha que estar em Belém, o rei disse aos magos: vão a Belém, busquem o menino, o adoram e depois venham aqui, me deem a informação para eu ir adorar também o menino. Mas o propósito do rei era matar o menino. Agora, os magos chegaram a Belém da Judéia, seguindo a estrela, e quando chegaram a Belém da Judéia, lá em Belém da Judéia, a estrela estava pousada, assinalando a casa onde estava o menino Jesus com Maria e José. Entraram na casa e encontraram o menino ali. Agora os pastores o encontraram em uma manjedoura e os magos o encontraram em uma casa. Parece uma contradição, mas não há nenhuma. Porque os pastores o encontraram em uma manjedoura porque tinha nascido nessa noite. E os magos o encontraram em uma casa, porque já fazia cerca de 2 anos que o menino Jesus tinha nascido e já estavam vivendo em uma casa.
Essa é a explicação, pois os magos dizem que essa estrela começou a se ver desde que fazia 2 anos. Por isso, depois o rei mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, de acordo ao tempo em que a estrela tinha começado a aparecer. Assim que o rei disse em seu coração: se a estrela começou a aparecer faz 2.000 anos atrás, pois o Messias nasceu há 2 anos. Já tem 2 anos seguramente. Para não falhar, mato todas as crianças de 2 anos para baixo e aí morre o Messias. Mas o arcanjo Gabriel apareceu a José e disse: toma o menino e sua mãe e vai ao Egito, porque buscou a criança para matá-lo. E aos magos tinha dito o arcanjo Gabriel que regressasse à sua terra por outro caminho. E assim eles fizeram. Agora, podemos ver como foi tudo isso da primeira vinda do Messias. Tudo ocorreu em uma forma tão simples, em uma forma tão comum, que passou despercebido por alto tudo o que se cumpriu na primeira vinda de Cristo, começando com o nascimento de Jesus. Depois, mais adiante, quando Jesus já começa seu ministério, tem cerca de 30 anos de idade, começa seu ministério de 3 anos e meio, tem esse poderoso ministério se cumprindo, o correspondente à primeira parte da semana 70, e ainda o sumo sacerdote, os doutores da lei, os ministros, os sacerdotes das sinagogas, ainda não tinham encontrado o Messias. Seguramente não tinham buscado. E agora, quando aparece de novo, aparece de Nazaré. E aparece como um jovem carpinteiro, pregando depois do Evangelho, depois de ser batizado por João Batista. Agora tudo aconteceu em uma forma tão simples e tão comum que tropeçaram no véu de carne no qual estavam se cumprindo as profecias da primeira vinda de Cristo. Agora, nós temos que levar a sério essas coisas, porque assim como eles tinham a promessa da primeira vinda de Cristo e perderam a bênção da primeira vinda de Cristo, pois a rejeitaram, nós temos a promessa da segunda vinda de Cristo. E temos que ter nossos olhos bem abertos. Perdão, porque o cumprimento da segunda vinda de Cristo será tudo tão e tão simples que, se não vigiarmos, tropeçaremos com o cumprimento da segunda vinda de Cristo e pensaremos que não se cumpriu a segunda vinda de Cristo. Agora o povo hebreu ainda está esperando a vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel. E já veio. Faz 2.000 anos atrás e não o conheceram. Agora, Cristo disse que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Os discípulos tinham perguntado, tinham dito: diga-nos, que sinal haverá da tua vinda? O sinal da vinda do Filho do Homem. Cristo disse que seria mostrado no céu e será visto, e aparecerá então o sinal do Filho do Homem no céu. O sinal do Filho do Homem no céu. Em 28 de fevereiro de 1963, foi tirada esta foto e foi publicada na revista Ciência e na revista Life. E foi publicada a reportagem, na reportagem de que era uma nuvem misteriosa, pois estava a 26 milhas de altitude, onde os aviões não voam e onde não há nuvens, não há umidade para formar nuvens, e era de
30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento. Era uma nuvem gigante e não tinha uma explicação para essa nuvem misteriosa e que foi visível por 28 minutos. Ou seja que, depois das 6 da tarde, começou a se ver esse sinal no céu e a ciência ainda tem a interrogação do que foi essa nuvem que apareceu em 1963, em 28 de fevereiro. Mas sabem qual é o mistério dessa nuvem? O mistério dessa nuvem é o seguinte. Para esta ocasião, estava o precursor da segunda vinda de Cristo nos montes do Arizona, pela área de Tucson, e foi arrebatado ao céu por 7 anjos que vieram e o levaram, e depois estiveram lá no céu e foi tirada essa foto. Agora, essa nuvem foi formada não por água, não por vapor de água, não por neblina, não por nada dessas coisas, mas que essa é uma nuvem de glória, pois é uma nuvem formada por anjos de Deus, mensageiros de Deus. Os mensageiros das 7 eras da igreja gentia estão aqui, fotografados em seus corpos teofânicos. E outro anjo mensageiro diferente aos mensageiros anteriores. Este é o sinal no céu que foi predito pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo que apareceria. O sinal do Filho do Homem no céu já foi visto. E nem todos os seres humanos têm essa informação. Mas vocês, amigos e irmãos que me escutam, estão obtendo essa informação nessa noite. Os que não tinham esta informação, o sinal do Filho do Homem no céu já foi visto em 1963, 28 de fevereiro de 1963. E a promessa é que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Cristo sempre falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos de glória, e para o tempo final, a promessa é que o Filho do Homem vem com seus anjos para chamar, juntar e selar os seus escolhidos, ou seja, os escolhidos dentre os gentios e depois os escolhidos do povo hebreu. No meio do povo hebreu haverá um grupo de 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E um anjo mensageiro com o selo do Deus vivo, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino. Será o mensageiro para o povo hebreu, que com a mensagem do Evangelho do Reino, com a mensagem da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, lhes abrirá o entendimento e serão convertidos a Cristo. 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Essa é uma promessa também, porque vejam, Deus, por meio de São Paulo, nos mostrou que a situação do povo hebreu quanto ao Evangelho é um mistério para muitas pessoas, mas isto foi por causa do programa divino para a sua igreja gentia. Quando o povo hebreu rejeitou Cristo, depois se abriu a oportunidade de salvação para os gentios. E tivemos
uma brecha de 2000 anos de Cristo até aqui, nos quais Deus esteve tratando com os gentios e esteve chamando dentre os gentios um povo para o seu nome, mostrando Cristo o caminho da vida eterna, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e recebendo seu Espírito Santo. Cristo disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Assim que podemos ver a oportunidade tão grande que Deus deu aos gentios, depois que o povo hebreu rejeitou Jesus Cristo e o crucificou na cruz do Calvário por meio do Império Romano, por meio dos soldados romanos. Agora São Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 25 em diante, diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que tenha entrado até o último dos escolhidos dentre os gentios, e depois que tiver entrado o último, e formos transformados os que vivemos e ressuscitados os mortos em Cristo, depois corresponderá a oportunidade ao povo hebreu. E depois todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, que passará de Jacó a impiedade, e este será meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos seus pais. Aqui temos o mistério do povo hebreu. Eles rejeitaram Cristo e encontramos que o povo hebreu, como nação, não recebeu Cristo e está esperando a vinda do Messias. Agora, eles, como nação, serão chamados, serão juntados e convertidos a Cristo no último dia, sob a pregação da mensagem do Evangelho do Reino, que tem o anjo do Senhor Jesus Cristo, o último profeta, o profeta da dispensação do reino. E aí é onde o povo hebreu reconhecerá que o Messias tinha vindo, veio 2000 anos atrás, e eles o rejeitaram e pediram sua morte, pelo qual chorarão seu pecado e serão convertidos a Deus. Agora, podemos ver todas essas coisas que são assinaladas para acontecer no último dia. O último dia é o 7º milênio, para o qual Cristo disse, falando de todos aqueles que criam nele e os que creriam mais adiante, diz: portanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia diante de Deus, para nós, é o 7º milênio. E os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Nos dias de Jesus Cristo, estava se vivendo no 5º milênio. Ou seja, no começo, no primeiro século do 5º milênio, Jesus Cristo teve seu ministério. E encontramos que de Cristo para cá estivemos vivendo os últimos dias, ou seja, os 3 últimos milênios para os seres humanos. E se acrescentarmos os anos ao calendário, os anos de atraso que tem, já transcorreram 2 dias diante de Deus, que são 2 milênios, ou seja, 5º milênio e 6º milênio. E já entramos no 7º milênio. E estamos no primeiro século do 7º milênio. Isso é se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem.
E, assim, diante de Deus, a raça humana se encontra no último dia, no sétimo milênio, e alguns nem o sabem. É para o sétimo milênio, para o último dia, que há grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. E, sobretudo, a maior bênção, na qual estão todas as demais bênçãos, é a bênção da segunda vinda de Cristo. E, para essa bênção tão grande, Cristo disse que se mostraria o sinal do Filho do Homem no céu. E em 28 de fevereiro de 1963 se mostrou o sinal do Filho do Homem no céu. Por isso é que estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste último dia. Porque os ministérios dos anjos do Senhor Jesus Cristo, que são os ministérios de Moisés e de Elias, estão sendo manifestados na terra, no anjo do Senhor Jesus Cristo, e estão sendo chamados e juntados, todos escolhidos de Deus. E está se completando o número dos escolhidos de Deus, dos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Assim é como, para o último dia, se completará o número dos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois ressuscitarão os mortos em Cristo, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Este é o tempo para o qual foi prometida a trombeta final, grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, a mensagem final de Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino, para toda pessoa, para todo ser humano. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve, disse nosso amado Salvador Jesus Cristo. Agora é importante escutar a voz de Cristo, a voz de Deus. E já vimos em quem estará neste último dia. Estará no último profeta, no profeta da dispensação do reino, que estará pregando a mensagem do Evangelho do Reino, e esse profeta é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, no qual nós estamos vivendo. Agora, vimos que há um programa muito importante da parte de Deus para a raça humana. E assim como o programa divino de cada tempo foi cumprido em cada território, um território que Deus assinalou para que se cumprisse esse programa, agora o programa divino correspondente ao fim do tempo, ao último dia, vejam vocês, corresponde à América Latina e ao Caribe. A América Latina e o Caribe também estão representados no templo que Salomão fez e no tabernáculo que o profeta Moisés fez. Pois ali estão os mistérios de Deus colocados nesses símbolos que contém o templo que Salomão construiu e o tabernáculo que Moisés construiu. E o templo tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. O lugar santo encontramos que corresponde às 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E depois, o lugar santíssimo corresponde à era da pedra angular em uma nova dispensação. E assim como a construção do templo espiritual de Cristo, a parte do lugar santo, corresponde à Ásia Menor, à Europa e à América do Norte. E ali foi onde Deus enviou seus 7 anjos mensageiros, um em cada lugar, um em cada território. E Cristo falou por meio de cada um deles no idioma que eles falavam. E Cristo realizou a obra correspondente a cada uma dessas etapas no território, onde corresponde a obra de cada era. E
Depois, corresponde na construção do templo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, corresponde à parte do lugar santíssimo. E o território onde se cumpre a parte da construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é a América Latina e o Caribe. E por isso eu estou com vocês aqui nessa noite, dando testemunho dessas coisas que tem que acontecer no último dia e que já há muitas que se cumpriram. Vejam como na América Latina e no Caribe, Jesus Cristo em Espírito Santo está chamando e juntando os seus escolhidos e os está colocando no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Os está colocando na era da pedra angular e na dispensação do reino. Por quê? Porque estão sendo colocados no templo espiritual de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, que é o templo do nosso Senhor. E a parte mais importante do templo é o lugar santíssimo, porque é o lugar de morada de Deus. Aí está a arca do pacto, dentro estão as tábuas da lei, está a vara de Arão que reverdeceu e está o maná que foi colocado em uma vasilha de ouro, o qual não se corrompia. E tudo isso que estava ali é tipo e figura do que estaria na América Latina sendo materializado em carne humana, em seres humanos latino-americanos e caribenhos. Também está o propiciatório, que é a tampa da Arca do Pacto. Esse propiciatório de ouro puro, com 2 querubins de ouro puro também, feitos da mesma peça, ou seja, que é uma obra monolítica. E do meio desses 2 querubins, ou no meio desses 2 querubins, lá no tabernáculo que Moisés fez e no templo que Salomão fez, estava a glória de Deus, estava a Shequina. Deus, nessa luz, nessa mesma luz que apareceu a Moisés, lá em uma árvore, em uma sarça, essa mesma luz que libertou o povo hebreu, agora onde estava? Estava no templo, no lugar santíssimo, sobre a Arca do Pacto, no meio dos 2 querubins de ouro. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo estará manifestada em toda a sua plenitude, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, no meio dos 2 querubins de ouro que representam os ministérios de Moisés e Elias, que no último dia estariam no anjo do Senhor Jesus Cristo. E do meio desses ministérios, Jesus Cristo operando-os em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, a glória de Deus será manifestada no último dia, na América Latina e no Caribe. Ou seja, que o território para a manifestação da glória de Deus no último dia é a América Latina e o Caribe. Esse é o território com seus habitantes que serão testemunhas da glória de Jesus Cristo manifestada no último dia. Assim que vejam a bênção tão grande que no programa divino correspondeu aos latino-americanos e caribenhos. Essa é a maior bênção de toda a Bíblia para seres humanos. E correspondeu à América Latina e o Caribe, ao continente, a essa parte do continente americano. No oeste do templo estava o lugar santíssimo. E agora, na construção do templo de Jesus Cristo, construção que começou lá na terra de Israel e continuou pela Ásia Menor, depois passou a construção à Europa, depois passou à América do Norte, e agora passa a América Latina e o Caribe. A América Latina e o Caribe pertencem ao oeste, e é no oeste que o Filho do Homem resplandeceria como o relâmpago. Agora podemos ver as bênçãos que Deus tem
em sua palavra prometidas para serem cumpridas na América Latina e no Caribe com os latino-americanos e caribenhos. Cristo esteve construindo um templo espiritual com seres humanos. Ou seja, que já não se necessita mais do tabernáculo que Moisés construiu. Também não se necessita mais do templo que estava lá em Jerusalém. Mas que o que se necessita é o templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual neste tempo está na etapa do lugar santíssimo, na construção dessa parte tão importante para a glória de Jesus Cristo ser manifestada nesse lugar, no lugar santíssimo do seu templo espiritual com os latino-americanos e caribenhos nesse último dia. Por isso é que na América Latina e no Caribe a mensagem do Evangelho do Reino surgiu. E a revelação destes mistérios do Reino de Deus, dessas coisas que devem acontecer no último dia, neste tempo final, estão sendo reveladas aos latino-americanos e caribenhos. E por isso é que também os latino-americanos e caribenhos, lá no profundo da sua alma, do seu coração, têm algo aí selado e todas as pessoas sabem que algo tem que acontecer neste tempo final. E que tem que ser algo de Deus. E quando as pessoas escutam estas coisas sendo reveladas, não há outra coisa que podem dizer a não ser: isto era o que eu estava esperando. Eu sabia que Deus tinha algo para a América Latina e o Caribe. Eu sabia que Deus tinha algo para nós. É que Deus não se esqueceu dos latino-americanos e caribenhos. Deus não se esqueceu da América Latina e o Caribe. Portanto, a América Latina e o Caribe não tem nada que invejar a Europa, nem a América do Norte, nem a nenhum outro continente. Porque a América Latina é o território que tem a bênção de Deus do último dia. E depois passará a bênção de Deus também ao povo hebreu. Assim que, amigos e irmãos, presentes e telespectadores, podemos ver que Deus, em seu amor divino e misericórdia para com os latino-americanos e caribenhos, deixou a melhor parte do seu programa para nós, os latino-americanos e caribenhos. Estamos no tempo em que o sinal do Filho do Homem já foi visto no céu desde 1963. Ou seja, que já transcorreram uns 34 anos, uns 34 anos de história, já tem o sinal do Filho do Homem no céu. O sinal da segunda vinda do Filho do Homem. O sinal da primeira vinda do Filho do Homem já tem uns 2000 anos. E há alguns que ainda não compreenderam. Mas eu peço a Deus que permita a todos os latino-americanos e caribenhos compreenderem que o sinal do Filho do Homem já foi mostrado no céu em 28 de fevereiro de 1963. E que a promessa que Cristo fez de nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, já a está cumprindo também. Por isso é que para este tempo, os sábios entenderão essas coisas que devem acontecer, porque Jesus Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Aí estão as promessas de Deus
para enviar o seu anjo mensageiro, dando testemunho destas coisas que em breve deve acontecer. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Esse anjo mensageiro é um profeta dispensacional, o último profeta dispensacional. Esse é o instrumento de Jesus Cristo para este último dia, para, por meio dele, Jesus Cristo se manifestar e nos revelar todas essas coisas e nos dar a fé, para sermos transformados e raptados. Cristo disse em São Lucas 18, versículo 8, e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Estamos no tempo assinalado por Deus para o cumprimento dessas promessas. E o sinal do Filho do Homem já foi visto no céu. E se requer que todos tenham a fé na segunda e da segunda vinda de Cristo. A fé, a revelação da vinda do Filho do Homem neste último dia. Pois o ministério de Jesus Cristo do Filho do Homem, no último dia, estaria manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E o ministério de Moisés estaria manifestado em carne humana por segunda vez, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo também. E o ministério do profeta Elias, pela quinta ocasião, seria manifestado novamente na terra em carne humana, no anjo mensageiro de Jesus Cristo. Assim que estes três ministérios que foram prometidos para serem manifestados no último dia, estarão no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E estarão, assim, trazendo as bênçãos divinas para os latino-americanos e caribenhos que estão vivendo neste tempo final, o último dia no qual nos correspondeu viver. Nenhum de vocês escolheu viver neste tempo. Deus escolheu para cada um de vocês e para mim também viver neste tempo. E graças a Deus por esse privilégio tão grande, porque fomos eleitos por Deus para viver neste tempo, para ver o sinal do Filho do Homem já cumprido no céu, e ver o ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e ver o ministério de Moisés manifestado pela segunda vez, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, e ver o ministério de Elias pela quinta vez manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo, e assim nos dando as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, as bênçãos do céu, as bênçãos do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Agora vimos que o grande evento do último dia, a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor com seus anjos, é o evento que traz todas as bênçãos divinas prometidas para o seu povo para o último dia. A última bênção de Deus para essa geração. Vejam vocês, a segunda vinda de Cristo com seus anjos neste tempo final. E o sinal da sua vinda, o sinal da vinda do Filho do Homem, já foi visto no céu em 28 de fevereiro de 1963. Portanto, os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus daí em diante tinham que estar se manifestando na terra em uma forma progressiva, para nos dar as bênçãos do céu prometidas para este último dia. Chegamos ao fim do tempo, ao fim do século, ao fim do mundo também. Veja, o sinal do fim do século qual é? Cristo disse: deixem crescer o trigo e o joio juntos, até o tempo da ceifa, ou seja, da colheita. E no tempo da ceifa, o Filho do Homem enviará o quê? Os seus anjos. A aparição dos ministérios dos seus anjos, a aparição dos ministérios de Moisés e Elias é o sinal
do tempo da colheita, do tempo do recolhimento de todos os escolhidos de Deus, e tempo também de juntar o joio para ser queimado no fogo, na grande tribulação, onde o fogo atômico vai se desatar. Isso diz também o profeta Malaquias quando nos fala do que acontecerá com o joio. O joio representa os filhos do mal, diz no capítulo 4 de Malaquias. Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Os abrasará, ou seja, os queimará, porque o fogo atômico vai estar desatado na terra, e o fogo atômico queima os corpos humanos. Mas o que acontecerá com os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo? Perdão. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vejam aqui, aos que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, isso é, a segunda vinda de Cristo será cumprida, e eles verão. Pois a vinda de Cristo está prometida como o sol, resplandecendo, como o sol de justiça nascendo. Quando o sol sai ou nasce, começou um novo dia. E a segunda vinda de Cristo nascendo como o sol mostra que começou uma nova dispensação. Pois a vinda de Cristo como o sol é como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois o sol representa Cristo como Rei. Agora, estamos vivendo no tempo glorioso em que o sinal do Filho do Homem já foi manifestado no céu. E os ministérios do Filho do Homem de Jesus Cristo, de Moisés e de Elias, desde 1963 em diante, tinha que começar e continuar aqui na Terra, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer para serem chamados, juntados e preparados, para ser transformados e raptados e sermos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque vamos ser como Ele, vamos ser como Ele, vamos ser um corpo eterno e vamos permanecer jovenzinhos por toda a eternidade, sempre representando de 18 a 21 anos de idade. Assim será no novo corpo, porque será um corpo eterno e glorioso. Isso é o que Cristo prometeu para seus filhos, e por isso é que também Ele vai ressuscitar os que partiram nas eras passadas, dos que tinham crido em Cristo como seu Salvador e tinham nascido de novo, tinham recebido o seu Espírito Santo e, consequentemente, entraram no reino de Deus, entraram no corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos que estamos no território correto para receber a bênção de Deus. A última bênção de Deus para essa geração. Estamos no território correto na América Latina e no Caribe para receber o grande evento do último dia, a segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é a última bênção para esta geração. E em sua vinda, Ele nos dará todas as bênçãos que Ele prometeu em sua palavra para a sua igreja. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores e radioouvintes. Para ustedes que me escuchan a través de la televisión ou la radio, les daremos los teléfonos. Para todos vocês que me escutam através da televisão ou do rádio, daremos os telefones e endereços para que vocês possam telefonar ou escrever e pedir literatura completamente grátis ou vídeos
com conferências similares a essa que escutaram nessa noite, para que assim obtenham conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer e sejam preparados para serem transformados e depois raptados e irem à ceia das bodas do Cordeiro. Deixo conosco novamente o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim para que dê os telefones e endereços aos quais vocês podem se comunicar para obter completamente grátis literatura ou fitas cassete ou vídeos com conferências similares a estas. Que Deus continue abençoando a todos vocês, amigos e irmãos presentes e telespectadores e radiovintes. Muito obrigado.